Novamente nós vamos retornar no texto que o pastor Eduardo leu, que é o texto, ao tema deste ensinamento, tá? Aí os irmãos perguntam, mas pastor, não era o Mateus 24, né? É Mateus 24 ainda assim, de fato. Porque o tema dessas terças-feiras, durante esse tempo que o Senhor reservou para nós, está tratando sobre a escatologia, tá? Que é a doutrina dos últimos dias. Amém? A doutrina dos últimos dias. E hoje nós estaremos falando sobre ainda a escatologia, mas de uma forma específica voltada à escatologia individual. Amém? Lucas 16, o mesmo texto, verso 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 16, verso 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Curva tua cabeça, querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui neste altar, neste púlpito, e pregar a tua palavra, ensiná-la, Senhor, ao teu povo, à tua igreja. Nos conduza pela inspiração do teu Espírito Santo, não pela nossa sabedoria humana, porque, Senhor, não é nada, mas que a sabedoria seja do alto, Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos movendo, nos guiando, nos inspirando, nos ensinando, falando através de nós. Te pedimos nesta noite, Pai, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos essa parábola, que é uma parábola onde Jesus enfatiza um acontecimento, né? Eu disse aqui na semana passada que alguns estudiosos, ou muitos estudiosos, colocam essa parábola apenas no quesito fantasia, ou algo como fábula. Mas sabemos que fantasia e fábula... Continua aqui, filho. Continua aqui, tá bom? Sabemos que questões de fábulas e fantasias são histórias que nós aprendemos de criança, na escola, quando queremos aprender, a professora ia nos ensinar algo. Quantas histórias já não foi nos contada, como a história do Chapeuzinho Vermelho, é uma fábula, né? A história do folclore brasileiro
que nós temos aí o Saci Pererê, o Curupira, são fábulas, até porque esses personagens dessas histórias, tinha a mula sem cabeça, eu tinha um medo terrível quando a gente se reunia na fogueira, irmãos. Aí vinha aqueles tios, sabe, que queria colocar medo na gente, contava a história da mula sem cabeça, irmãos. Quem já ouviu a história da mula sem cabeça? Aquilo me dava medo. Então, são fábulas. E esses personagens, eles não se encaixam dentro da realidade social. Por exemplo, o Saci Pererê. Até você pode achar um homem por aí negro com uma perna só, mas ele não é o Saci da história. A não ser que ele vai botar um gorro vermelho, mas vai ser apenas um papel de uma fantasia, de uma fábula. Se ele for fazer um teatro. Não é isso? Não é um Saci Pererê. Você está entendendo? Ah, não, a irmã está fazendo assim, não está entendendo? Entendeu? Se for colocar, se você vê por aí, é lógico. Mas um Curupira você não vai ver. Né? Curupira, tem gente que já viu um Curupira. Tinha gente que contava, os mais velhos dizendo que ia na mata aí, caçar ou fazer alguma coisa e via essas manifestações. Mas eu acredito que essas manifestações eram ou fruto da imaginação, que a pessoa vai com medo, acredita que do Curupira, por exemplo, se era eu na minha infância entrasse no mato, a primeira coisa que a minha mente ia refletir, e Satanás se aproveita disso, irmãos, tá? O diabo, ele é surdo, ele se aproveita do seu medo, ele se alimenta do seu medo. Então, ele sabe que o mecanismo do teu medo tem uma imaginação a respeito daquela imagem, daquele personagem. Então ele vai fazer que aquilo se manifeste na tua visão, na tua mente, na sua frente, e você acredita que viu. Muitas pessoas já viu um lobisomem. Né? São histórias, são fábulas que o diabo se aproveita para se manifestar e trabalhar e enganar a mente das pessoas. Tá? Só que as parábolas que Jesus conta, ainda que alguns teólogos liberais, teólogo liberal não acredita, né? O evangelista Eliel acabou de dizer que crê nos milagres, que a igreja precisa vivenciar os milagres. Mas existem muitos pastores, teólogos liberais, que não acreditam nos milagres do Senhor. Não acreditam que Deus possa manifestar de forma sobrenatural, por meio da fé, uma cura divina na vida daquele que crê. Eu creio, a igreja aqui também tem que crer. Amém? Que Deus ainda é o mesmo, que Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. Quem pode dizer amém? Então, quando Jesus conta a parábola, até porque contou muitas parábolas, e a maioria das parábolas que Jesus conta para explicar uma realidade espiritual da qual as pessoas da época não entenderiam se de fato Jesus fosse diretamente naquele ensinamento, fosse claro, fosse objetivo naquele ensinamento, a mente das pessoas não acompanhariam a mente do Senhor, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo e eles não poderiam ter a mente de Cristo ainda. Então, Jesus disse, contando a parábola, Jesus estava mostrando, explicando para eles de forma figurada uma realidade espiritual a respeito de Deus, como Pai, a respeito da realidade do ser humano, em relação a Deus, ao pecado e muitas outras coisas. E na maioria das parábolas, exceto a parábola do rico e do Lázaro, nenhuma delas cita o nome dos personagens. Nenhuma delas. Nenhuma parábola, outra parábola, cita o nome de personagem. Isso não quer dizer que essas parábolas não fossem histórias fatídicas, ou histórias que realmente são fatos, que em algum tempo, em algum lugar, elas aconteceram. E Jesus, usando, por ser onisciente, ser o próprio Deus, usou dessas histórias, ou até do seu próprio conhecimento, do seu aprendizado, e usou-as para que, essas histórias, para que elas se tornassem parte do seu ensinamento. Mas a
A parábola do rico e do Lázaro não é uma fábula e também não é uma fantasia. Ainda que os teólogos liberais tentam colocar ela no campo da fábula e da fantasia, eu, em particular, dentro da minha linha de raciocínio, teológica, de compreensão da Bíblia, eu acredito piamente que Jesus está dizendo aqui de uma história real. Porque é a única parábola que Jesus está dizendo o nome dos personagens. Ele fala de Abraão, personagem real da história. Ele fala do Lázaro, não diz o nome do rico, não há necessidade, mas diz que mendigos de Jesus. Se essa história talvez fosse até uma história talvez inventada, não haveria necessidade de colocar o nome do mendigo de Lázaro. Nós temos o nome de Abraão, um personagem real, escolhido por Deus. Nós temos Lázaro, um mendigo. E nós temos também Moisés. Então, 3 personagens reais entram nessa história. Então, de fato, essa história, eu acredito piamente que ela é uma história real. E Jesus conta essa história para mostrar, não agora de forma figurada, mas uma realidade espiritual que possa se tornar a condição eterna de muitas pessoas, tanto nossa como daqueles que não creem na palavra, que é a questão do juízo eterno. Salvação para aqueles que creem no Evangelho e aceitaram a Cristo. Juízo eterno e condenação eterna para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, o que esse ensinamento hoje tem a ver com a questão escatológica? Tem a ver porque o ensinamento escatológico, ele trata, usando o livro de Daniel e alguns profetas, alguns trechos dos profetas, e muito mais ainda o livro do Apocalipse, trata de questões próprias relacionadas à questão dos últimos dias, que retrata todo o aspecto humano, a história humana, o desenrolar da história da sociedade humana, de todas as sociedades, de todas as nações, e principalmente a nação de Israel, que há 2 semanas atrás teve aí um fato que muitos estudiosos estão colocando isso como um cumprimento profético, o reconhecimento de Jerusalém como capital da nação de Israel. Então, isso aponta-se de fato para acontecimentos escatológicos, porque o próprio Cristo diz que nós deveríamos estar ligados, estar atentos para a figueira, para que quando seus ramos se tornassem tenros, seus frutos começassem a brotar, é porque estava próximo o verão. Então Jesus estava dizendo, de forma figurada, a respeito de uma realidade que de fato ela acontece nos dias de hoje, que é o florescimento de Israel, os acontecimentos da nação de Israel, também relacionado à cidade principal de Israel, que é Jerusalém, que aponta para o retorno de Jesus, para o arrebatamento da igreja e para o retorno de Jesus. Isso abrange toda a escatologia. Agora, a escatologia que nós podemos extrair aqui da parábola do rico e do Lázaro, dessa história real, que relaciona o paraíso, que para nós hoje não é mais o paraíso, dentro da teologia judaica, naquela época, as pessoas iam para o seio de Abraão depois da morte, e os demais que não criam na palavra, que não eram tementes a Deus, que não eram justos, iam para o tormento chamado Hades. Depois nós vamos estar explicando. Tem a ver com uma escatologia pessoal. Por quê? Se a escatologia geral relaciona o fim da humanidade, os acontecimentos dos últimos dias, a escatologia pessoal relaciona o fim do homem na sua individualidade. Por exemplo, relaciona-se à morte do homem. Todos nós vamos um dia, alguma hora, algum momento morrermos. Se Jesus não retornar, se Jesus não voltar, se a igreja não for arrebatada, passaremos pelo processo da morte. E o processo da morte, ela é uma escatologia individual.
ela é uma escatologia individual, né? E é sobre isso que nós vamos tratar, sobre essa escatologia individual. Mas primeiro nós vamos tratar sobre os falsos conceitos errôneos que temos por aí, que falam a respeito dessa escatologia individual, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós falamos aqui na semana passada, e como hoje tem um pouco mais de irmãos, eu queria recapitular esses pontos, esses falsos conceitos que nós tratamos na semana passada, tá? Que são falsos, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, com o que os apóstolos ensinaram e com aquilo que a igreja crê nesse tempo. Amém? Que é, primeiro dela, o sono da alma. Quem já ouviu falar no sono da alma? Quais são as igrejas que relacionam a morte apenas como o sono da alma? Quem já ouviu falar alguma religião que prega sobre o sono da alma? O irmão aí acabou de citar ali. Isso, os mormons, o adventismo, eles ensinam que quando o ser humano morre, também o cristão, eles estão dormindo de uma forma inconsciente. A mente dessa pessoa não está consciente, não está em atividade. Ela só vai retomar a sua atividade, chamado para eles o último grande dia, na ressurreição do juízo final. Tá? Então, tanto para os testemunhas de Jeová, ensina essa questão da doutrina da alma erroneamente, o adventismo e também os mormons, tá? Porque, querendo ou não, em qualquer momento, isso é diário, isso pode acontecer com você se deparar com alguém que absorveu esse ensinamento errôneo. E você precisa estar munido do conhecimento verdadeiro bíblico para explicar para essas pessoas, na crença que elas estão crendo, está totalmente fora da palavra de Deus. Então, essas religiões ensinam a respeito do sono da alma, com base, né, em alguns textos da Bíblia, até porque a cultura judaica, da época, até mesmo anterior a Jesus, Antigo Testamento, na época de Jesus, também eles acreditavam dessa forma. O próprio judeu naquela época acreditava. Você vai ver quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, quem lembra da passagem de Lázaro, que o irmão presbítero já leu aqui no domingo, sobre a ressurreição de Lázaro. Você vê que quando Jesus diz que iria ressuscitar a Lázaro, as suas irmãs acreditam, não, Senhor, mas isso aí só no último dia. Então, olha como era o pensamento judaico. Acreditavam que a ressurreição, que o retorno da atividade mental, da alma, psicológica, e a ressurreição, a atividade da alma em vida, ela só retomaria no último dia. Esse era o pensamento. Jesus falou assim: ô Maria, quem crê em mim não morrerá, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a teologia judaica também tinha o mesmo pensamento, baseado em alguns ensinamentos e alguns textos do Antigo Testamento, que nós vamos recapitular aqui de novo, que está em Salmos de número 115, melhor dizendo, Salmo 115 e o verso 17, e Eclesiastes capítulo 3 e o verso 19 e o versículo 21. Os irmãos que achou já Salmo 115 e verso 17, leia rapidamente, para ganharmos tempo. E depois, alguns dos irmãos também, alguns dos irmãos que abriu, já Eclesiastes 3, 19 ao 21, também já leia. Isso, 115, Salmo 115 e verso 17. Pode ler. Amém? Eclesiastes 3, 19 ao verso 21. Isso.
com base nessa teologia, se formou, não só nesses versículos, mas em determinados versículos isolados, se determinou a teologia sobre o sono da alma, né? E assim, eles acreditavam que a alma estava no estado de não existência. Nós temos um outro segmento que também acredita na não existência da alma, da não atividade da alma, da pós-morte, que é o ateísmo. Mas o ateísmo não tem nada a ver relacionado à crença tanto do adventismo, das testemunhas de Jeová e do mormonismo. Não tem nada a ver, até porque essas religiões, essas seitas, acreditam em algo que transcenda o corpo, né? A transcendência da alma. Eles acreditam nisso, tá? Mesmo erroneamente eles acreditam. Já o ateísmo, que acredita na não existência da alma, não acredita que nunca e jamais haverá uma ressurreição final. Não haverá volta de Jesus. Então, há essa forma de pensar pelo pensamento ateísta, né, que não crê na existência da alma depois da morte, nem imediata e nem futura. Para os ateus, a morte é o fim eterno. Morreu, acabou. É materialismo, isso mesmo, voltado para esse pensamento, né? Agora, dentro dessa verdade que se baseiam essas doutrinas, que era errônea tanto no Antigo Testamento e na época de Jesus para os judeus, e que se tornou também doutrina para algumas seitas, é que na verdade está se referindo à inatividade. O conceito hebraico de existência humana inclui uma vida ativa neste mundo criada por Deus. Mesmo que o homem fosse para o Sheol, que eles acreditam que é o túmulo, né? Então ali, o homem está só ali, é o máximo, né? Ou o mundo dos mortos. Lá não é lugar onde o homem exerce o seu poder de criatividade, né? Onde se realiza como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para o pensamento judaico da época, a região dos mortos, que era o Sheol, ali era um local de inatividade humana, de inatividade da alma. Só aconteceria isso no último grande dia. Vocês entenderam esse pensamento? Um outro pensamento um outro falso conceito é o conceito do purgatório. Isso aqui vocês já sabem, já conhecem. Não sei se algum dos irmãos aqui vieram da religião católica. Aqui os irmãos aqui todos vieram, que aprendeu essa forma de pensar doutrinariamente a respeito da morte, né? Então, os irmãos compreendem que o purgatório é um local que a igreja católica determinou, né, dentro de um ensinamento errôneo, de que o homem, o ser humano, ele vai para o purgatório após a morte para ali pagar os seus pecados, serem ali penalizados por um determinado tempo, e depois de um tempo, após passarem por toda aquela situação de sofrimento, eles são recebidos novamente por Deus nos céus. Então eles chamam esse estado intermediário, né, entre morte até a chegada do céu, né, até eles irem para o céu, como um local chamado purgatório. Amém? Então, as escrituras não registram, não tem na Bíblia, irmão, nenhum registro que fale, que mencione um estado intermediário dos mortos chamado purgatório. Não tem. Tá? Então, se um dia você for evangelizar algum irmão católico, uma pessoa católica, e ele vai entrar nessa questão, você tem que mostrar para ele que biblicamente que não existe esse conceito na Bíblia a respeito do purgatório. Jesus não falou sobre purgatório, na Bíblia não tem, nenhum dos profetas falaram sobre isso, até porque a doutrina bíblica no seu todo, ela dá esse entendimento que Jesus está falando aqui, né, a respeito desse fato do rico e do Lázaro. Acreditamos na verdade de Deus, de que o homem está ordenado a morrer, mas infelizmente o inferno é um local que ele também vai estar por um determinado tempo, mas não para pagar os seus pecados. O inferno não é um local para se pagar pecados, tá? O inferno é um local que um dia, eu disse isso aqui na semana passada,
passado ensinando, essas pessoas que estão lá no inferno também vão sair do inferno, mas elas vão sair para a salvação. Tá? As pessoas vão sair do inferno um dia. Mas para que elas vão sair do inferno? Elas vão sair do inferno para ir diante de Deus, diante de Jesus, para o julgamento final. Que está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, o verso 11, que fala a respeito da abertura dos livros. E diz ali que o texto diz que a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então todos os mortos que estão no mar, que morreram no mar, vão ressuscitar. Eles vão se levantar de lá. Os que estão no inferno, todas as pessoas que estão no inferno vão sair de lá. Quem morreu no mar, o corpo dela está lá, o resto dos mortais, vai haver uma ressurreição, aquele corpo vai sair de lá. Né? Mas a alma que estava no inferno vai se encontrar com aquele corpo para se apresentar diante do Senhor, diante de Cristo, para serem julgadas. E esse julgamento será um julgamento realmente eterno, que vai definir o destino final dessa pessoa para o lago de fogo, tá? Depois nós vamos falar sobre isso, amém? Então nas escrituras não tem esse conceito, irmão, desse lugar, né? Segundo os defensores, o purgatório seria um estado intermediário entre o céu e o inferno, intermediário tanto em relação ao sofrimento quanto ao tempo. Sabemos que em todas as passagens bíblicas nas quais a salvação é mencionada, só são descritos 2 estados, é o que eu acabei de citar aqui. O de bem-aventurança, salvação, ou o de sofrimento eterno. Amém? Abra comigo Mateus, capítulo de número 7, e o verso 13, e o verso 14. Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, irmãos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita e apertada é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há aqui ainda. Amém? Então só existe 2 caminhos, e se existe só 2 caminhos, só existe 2 finais. Tá? Para os que estão trilhando o caminho largo, a Bíblia diz aqui que é perdição eterna. Perdeu. Né? Agora, para os que trilham o caminho da salvação, que é o caminho estreito, da abnegação, do levar a sua cruz, de crer numa palavra, de sofrer pelo Evangelho, de viver uma vida de santidade, uma vida moral em verdade, essas pessoas que estão trilhando o caminho estreito, elas estão destinadas ao caminho do céu, ao destino final que é o céu. Amém? Vocês compreenderam, igreja? Em nome de Jesus. Um outro conceito errado, tá? Que fala sobre o destino final dos homens, mas é um conceito errado, tá? É a reencarnação. Quem já ouviu falar sobre reencarnação? A reencarnação, ela se desenvolve dentro do pensamento do Oriente e do pensamento ocidental, né? Muito absorvido pelo espiritismo no Ocidente e absorvido, não é absorvido, né? Absorvido. Olha, trocando a palavra, não é nada não. Absorvido no Oriente, principalmente na Índia, né? Na Ásia, nessas religiões orientais, de que a reencarnação, ela se dá assim: a pessoa morreu, ela renasce num animal, né? Ela renasce num rato, ela renasce numa ave, ela renasce na vaca. Não, na vaca, porque vaca é Deus para eles, né? Oi? Difundido também, serve, né? E assim, dentro do pensamento oriental, da religião oriental, eles ensinam que a reencarnação, uma pessoa morre, a sua alma vai renascer um animal, um outro ser, dependendo da sua ascensão, tá? Ou da sua... Da sua evolução, né? Da sua evolução espiritual, isso mesmo. Amém? E dentro do Ocidente, aqui, nosso pensamento, principalmente no Brasil, que
também lá no futuro, depois da sua morte, você vai renascer em outra pessoa. Se de fato você alcançou um nível de espiritualidade, evoluiu, de fato você é uma pessoa boa, uma pessoa de muito crescimento, de muito status, são almas elevadas, né? Agora essas pessoas que são de almas inferiores, de grau inferiores, são aquelas que estão aprendendo ainda a lição, né? No pensamento deles, aprendendo, e eles vão, até eles aprender, até evoluírem e alcançarem ali o Nirvana, o Brahma, essas coisas assim. São 7 reencarnações. Pastor aqui, o kardecismo que ensina isso, né? O Mesa Branca. Vem a primeira vez e retorna 6 vezes até alcançar a sua evolução. Tá aí, irmãos, né? Então, essas coisas, não é difícil a gente encontrar pessoas que abraçaram essa filosofia de ensinamento a respeito da morte. Tá? E nós cristãos, evangélicos, que cremos na palavra, acreditamos no evangelho, que não somos os donos da verdade, mas nós estamos aprendendo a verdade, então nós devemos apregoar o evangelho a essas pessoas, e não é entrar em debate, irmãos, tá? Isso é errado. Tem que debater, mostrar que a tua religião é maior do que a outra, que você sabe mais do que o outro. Isso não provém da sabedoria, tá? O evangelho não é feito para se debater. O evangelho, uma vez você pregou a pessoa, basta o Espírito Santo agora trabalhar, tá? Que cabe a nós entrarmos. Se a pessoa tem interesse de aprender mais, você tem que estar disposto a sempre, biblicamente, pelas Escrituras, ensinar a pessoa a verdade de Deus. Amém, amados? Então a questão, a verdade da reencarnação não é uma verdade, tá? Esse ensino errôneo, esse falso ensinamento não é uma verdade. A reencarnação é a doutrina que ensina que após a morte o indivíduo renasce neste mundo, ou seja, reencarna em outro ser, com a intenção de continuar pagando suas contas. Há divergências quanto às condições deste novo nascimento. Para o hinduísmo, a principal religião defensora da reencarnação, o indivíduo pode voltar a nascer em formas de vidas inferiores, como animais, insetos, plantas e até minerais. No Ocidente, a reencarnação não aceita a involução, ou seja, qualquer encarnação será como um ser humano. Apenas as condições de vida serão melhores ou piores, conforme o comportamento da pessoa na encarnação anterior. Mas nada disso tem qualquer apoio bíblico. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e vindo depois disto o juízo. Então, você não tem 7 vidas, 6 vidas, né? Não tem, irmãos, tá? Não tem como voltar depois, tá? Morreu é uma vez só. Você morreu hoje, morreu em Cristo, você está salvo. Diga glória a Deus. Mas se morrer sem Jesus, morrer no pecado, vivendo uma vida errada, infelizmente, a Bíblia fala que não entrarão no reino dos céus. Amém, igreja? Um outro conceito errado. O vagueamento. Quem já ouviu falar do vagueamento? Né? Vagueamento é alma penada. Isso mesmo. Na crença popular, existem as chamadas almas penadas, que por causa de alguma dívida, vivem vagando pelo mundo, buscando alguém que ajude a sair dessa situação. Mas a Bíblia é bem clara em afirmar que os mortos não têm parte alguma em qualquer coisa que se faz debaixo do sol. Muitos espíritas, muitos espiritualistas, acreditam num texto bíblico de que, lá em 2 Samuel, ou 1 Samuel, 2 Samuel, se não me falha a memória, que quando Saul, que estava, já não ouvia mais a voz de Deus, já não tinha mais compromisso com Deus, estava totalmente fora da palavra, dos mandamentos, o que ele fez? Ele foi consultar uma pitonista, uma feiticeira. E diz lá o texto, que a mulher lhe perguntou quem ele deveria chamar, quem ele queria que viesse do mundo dos mortos. Ele disse que queria falar com Samuel. E essa mulher, fazendo suas conjurações, para
achando ela que ia trazer Samuel, ela diz, né, por isso que é bom ler o texto e o contexto, e analisar bem o texto para você não abraçar esse tipo de ensinamento que eles usam até a Bíblia e distorcem ela, dizendo, na Bíblia tem sim, de fato, que você pode consultar os mortos. Oi? 1 Samuel 28, bem dito, bem falado, bem lembrado. Então assim, tem como consultar os mortos? Não tem. Os mortos não voltam para falar com os homens. Tá? Não adianta, não volta. Então, ela começou a fazer as conjurações, aí, suas invocações. Então, ela diz que via deuses vindo de baixo da terra, subindo sobre a terra. Quer dizer, está vindo de baixo, então boa coisa não é. E que ela via um ancião envolto numa capa. A Bíblia diz que, entendendo Saul que era Samuel, então o texto não diz que era Samuel. Era Saul que interpretou que na visão daquela mulher era Samuel. Só que aquela entidade, ao usar a boca daquela mulher, ou aquela manifestação, diz ser Samuel. Porque o diabo, ele tem poder, capacidade de se transformar até num anjo de luz, irmãos. Tá? Ele tem capacidade. Então, se você fala assim, se você vê um ente querido seu que faleceu e aparece na sua frente, você pode ter certeza, irmão. Não é ele vindo para falar com você. Tá? Não é. É o diabo, um demônio manifestando ali de alguma forma para te enganar. Tá? Então tem muitas pessoas enganadas que vão consultar mortos, vão consultar pessoas que já faleceram, e o diabo vai lá e se manifesta daquele formato e até mesmo com a mesma voz, e a pessoa acredita que está falando com um ente querido que já faleceu. Tá? Então assim, aquele ser que está falando, aquela entidade que está falando pela mulher, diz para Saul algumas coisas que de fato não aconteceram, que de fato já está determinado Saul e acontece. Mas você vê que o diabo é prometido, ele diz, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Você vê que não foi no outro dia, passou alguns dias depois que ele... já pega o erro ali, né? Que o próprio texto, a própria manifestação dessa entidade, e falando daquela forma, ela fala totalmente fora das verdades, né? Então, vagueamento, irmãos, a Eclesiastes capítulo 9 está dizendo que, vamos abrir lá, irmãos. Também, verdade, questão de criptografia, né? Pessoas que vão consultar, pessoas que fazem cartas criptografadas, como que se fosse um ente querido ali, redigindo aquela carta, né? Se comunicando com a pessoa, falando de detalhes da vida, de situações que aconteceram, porque o diabo sabe, irmãos. Certo. Isso. E às vezes mais história, né? Fala de coisas que realmente... Tá vendo só? O diabo sabe, irmãos, é isso mesmo. Vai lá, o pai usa, porque o diabo está ao derredor, irmão, gravando uma música para que possa tragar. Detalhes da vida, né? Então assim, as pessoas acreditam, elas vão nesses lugares, acreditam que cartas criptografadas são pessoas que estão ali falando com elas, falando da sua vida, de acontecimentos, né? Pessoas que vão em centros espíritas, em mesa branca, para consultar os mortos, e a Bíblia ensina que isso é pecado, consultar a mortos, tá? Não porque o morto retorna, porque a diabo usa dessas manifestações para enganar as pessoas. Eclesiastes 9, verso 5, que diz o texto, o verso que nós acabamos de dizer: porque os vivos sabem o que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então isso quer dizer, retornando à questão
da alma dormir, da inatividade da alma, não tem nada a ver. Mas é com a questão, a alma está ativa em um determinado lugar, seja no inferno, seja no céu, está. Mas ela não tem nenhuma atividade e nenhuma manifestação, não tem nenhuma liberdade de se manifestar nessa vida com os vivos, tá? Não tem, amém? Não tem. Então, por isso você vê que olha como é uma tão verdade. O rico, ele fala assim, olha, pai Abraão, manda que pelo menos Lázaro vai lá na casa do meu pai, que ele ressuscite dos mortos. Não, nem isso foi permitido, né? Nem isso. Nem o contato entre eles ali poderia ter assim de forma acesso ao outro, porque havia um abismo. Então existe uma grande separação entre mortos e vivos, tá? Até porque Abraão e os que morrem no Senhor, os que morrem estão vivos, porque o próprio Jesus disse que ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Quando alguém se refere a Abraão, quando ele fala assim, mas você não tinha 50 anos e disseste que viu Abraão, os fariseus falam para Jesus, ele fala assim, olha, Abraão se alegrou quando viu o meu dia mais. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Mas os vivos que morreram no Senhor não tem nenhuma participação com os vivos dessa terra. Eles estão cá. Bem, não tem. Eu vi um filme esses dias que todo mundo gostou desse filme. Mas esse filme tem uns pontos que são extremamente heresia, irmãos. E eu vejo os crentes exaltando esse filme. E você vai concordar comigo nos pontos que eu vou falar desse filme, que é o filme A Cabana. Tá? Quem viu o filme A Cabana aqui e se emocionou? O povo é muito sentimentalista, irmão. O diabo pode estar fora da Bíblia. Pode estar fora, não, mas o povo é muito sentimental. Você não pode ser sentimentalista, irmão. Então, o povo é muito sentimental, porque tem morte, tem perdão, tem a manifestação. Até então algumas coisinhas dá para se relevar, mas quando ele leva o pai para ver a filha que já havia morrido, na onde que tem isso na Bíblia, irmãos? Contato com os mortos, a filha dando tchau pro pai, aonde? Aí no segundo ponto, ele que havia matado o pai com veneno, botou na cachaça do pai, Deus leva ele lá no campo, lá tá vendo lá, ele se encontra com o pai dele, irmãos. Olha que heresia, espiritismo, um filme, e o povo crente chorando, se alegrando com aquilo que é pecado, irmãos. Aí ele fala assim, o pai perdoa o filho, irmão. Na onde que isso acontece na Bíblia? Onde que Deus permite uma coisa dessa, irmãos? Sabe por que você chorou? Porque você não conhece a Bíblia. Porque se você conhece a Bíblia, você identificar na hora que aquilo ali é espiritismo. Mas tá bom, fique chorando. Mas aprenda, irmãos. Tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que você ouve, se você não tem conhecimento bíblico, você vai aceitar tudo. Tá? Então não tem, de fato, nenhuma manifestação dos mortos em relação aos vivos. Tá? Então tem muita gente que aplaudiu esse filme. Ele é muito bonito, sim, de fato. Tá bom? A questão que retrata o amor, o perdão, é muito bom. Tá? Mas a questão da heresia, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Amém? Receita e heresia. Nota 10. É isso aí. Amém? Então não existe pagamento, ninguém retorna os mortos. Aí eu fico vendo uns negócios aí, uns baratos meio doido, irmão. De pessoas que estão na igreja e usam para enganar a fé das pessoas. Ó, irmão, morri, fui lá no inferno, voltei. Pode acontecer, irmãos. Mas tem uma pastora na internet que ela foi 15 vezes no inferno, vai até na TV. 15 vezes no inferno. Pastora vai 15. Vai falar na Luciana, lá no Gimenos, lá no. Oi? Ela já é de casa lá. Ela já é de casa, irmão. 15 vezes. O Satanás já fica esperando ela lá, com o almoço e o rango pronto. Tá lá na internet, você pode ver se o Gimenos pastora que foi 15 vezes no inferno. Vai lá, irmão, contar 15 vezes. Irmão. Aí ela vê lá que fulano, esse cara. É pior que traz, né?
fora. O inferno, o inferno é aqui mesmo, não é. Paulo teve uma experiência pessoal de ir até o terceiro céu, mas ele não ficou explicando detalhe, ele já foi categórico. Eu vi e ouvi coisas que não é lícito o homem falar, então ele não fica explicando nada para ninguém. Isso é o apóstolo Paulo. Aí você vê umas pessoas aí eu fui, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi fulano, eu vi Petrano. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele não quis dizer que nem era ele. Ele falou só, teve um homem que na carne, não sei se foi na carne, foi levado até o terceiro céu. Desse homem eu posso me gloriar, né? Mas para que não me gloriasse, para me colocar do espinho na carne, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, esse texto. Ele foi levado até o terceiro céu, irmãos. E ele falou assim, que viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito o homem falar. Quer dizer, eu vi e não vou falar com vocês. É isso. Pode acontecer, irmãos. Experiências pessoais são relacionadas à própria pessoa. Por quê, irmãos? Eu não posso, de fato, ficar preso a essas coisas, porque a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já diz que não é o céu, então eu não preciso de uma revelação extra, de uma revelação pessoal, para mim acreditar que existe um inferno, que existe o céu. Então, divina revelação do inferno, divina revelação do céu. Eu não preciso desses livros para mim acreditar que não é o céu, o inferno, que a Bíblia já está dizendo. Preciso nem de uma pessoa que veio de lá, irmãos, porque aqui o próprio texto está dizendo aqui, mas manda Lázaro ir na minha casa, avisar os meus irmãos, se eles for lá, eles não vão acreditar em Lázaro, nem que ele ressuscitou dos mortos, eles não vão acreditar, porque se eles não acreditam na palavra que a lei e os profetas está dizendo, que Jesus está falando, se eles não acreditam na lei e os profetas, tão pouco vão acreditar que alguém veio do inferno, veio do céu, e dizer como não acreditar nisso que Jesus está dizendo. Temos que acreditar numa palavra, não é no que as pessoas ficam falando por aí. Você pode ter uma experiência? Pode, mas entenda o que Deus está dizendo com você sobre esta experiência. Amém? Você não precisa ir para o inferno e Deus fala assim, agora você vai contar a todos o meu povo como é o inferno, para eles não virem para cá, não. Já está aqui. Não quer ir para o inferno? Anda no caminho estreito. Quer ir para o céu? Perdão. Não quer ir para o inferno? Ande no caminho estreito, né? Quer ir para o céu? Ande no caminho estreito. Agora, quem quer ir para o inferno, continua do jeito que está. Surge isso mais ainda. Amém, queridos? Irmãos, eu pensei que ia dar para falar tudo. Mas não vai dar. Mas só faltava 4 tópicos, irmãos. Mas cada um vai ser meia hora para falar. Mas semana que vem nós terminamos, tá bom? Nós vamos falar semana que vem sobre o Seol, o que é o Seol, o que é o Hades, o que é o Geena, que a Bíblia fala, tá? Geena, Hades e Seol. Nós vamos falar sobre esses estados finais do homem, que é o local que Jesus declara como Hades, né? Que isso é, Jesus estava emprestado da mitologia grega, mas não como forma mitológica, apenas como conceito de palavra, para que as pessoas compreendessem o que era o Hades, o que era o inferno. Porque no conceito judaico, Seol era apenas o túmulo, acabou ali. Mas Jesus traz um conceito da realidade como é o inferno, tomando emprestado realmente um local de tormento que